No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as habilidades relacionadas ao pensamento algébrico que deverão ser trabalhadas com estudantes do primeiro ano do ensino fundamental. Nesse vídeo aqui, a gente viu que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, estabelece que todos os estudantes devem estudar desde o primeiro ano do ensino fundamental um pouco de álgebra, assunto que antes era estudado como unidade temática somente a partir do sétimo ano do ensino fundamental. Então vamos ver o que a base propõe para ser estudado no primeiro ano do ensino fundamental em álgebra. Nessa tabela, os objetos de conhecimento a gente pode dizer que são os conteúdos, beleza? Nesse caso, o conteúdo é padrões figurais e numéricos, investigação de regularidades ou padrões e sequências. E as habilidades relacionadas a tais conteúdos estão na terceira coluna dessa tabela. Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras por meio de atributos tais como cor, forma e medida. E esse código é F01MA09. Vou explicar bem rapidinho. EF significa que estamos falando da etapa de ensino, que é o ensino fundamental. 01 na sequência corresponde ao ano escolar, no caso, primeiro ano. As duas letras seguintes, MA, formam a sigla que a base utiliza para a matemática. E 09 é um número sequencial das habilidades. No caso, essa é a nona habilidade da matemática na sequência de todas que aparecem nesse documento. Agora que a gente compreendeu algumas características técnicas dessa tabela, vamos concentrar nossa atenção na habilidade organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras por meio de atributos tais como cor, forma e medida. Essa habilidade, embora ela esteja proposta aí no primeiro ano, ela está muito relacionada a alguns procedimentos matemáticos mentais que são desenvolvidos lá na educação infantil, como comparação, ordenação, classificação. Que tipos de desafios podem ser propostos para as crianças do primeiro ano para que desenvolvam essa habilidade? Vamos a alguns exemplos. Uma criança recebe uma certa quantidade de objetos de mesma cor, a mesma forma, mas de tamanhos diferentes. E aí, ela deve organizar ou em fileira ou de outra forma esses objetos de acordo com algum critério que é definido por ela própria. Então ela pode, por exemplo, fazer uma fileira em ordem crescente ou decrescente desses objetos, ou ela pode fazer uma fileira alternando entre um objeto menor, um objeto maior, um objeto menor. O que interessa é que ela apresente o seu próprio critério e que ela consiga explicar esse critério para o professor e também para os colegas. Uma outra situação, variante dessa, seria objetos com cores diferentes, porque aí a multiplicidade de soluções para se organizar esses objetos de acordo com critérios estabelecidos pela própria criança, por exemplo, aumenta muito, mas não é necessário ficar restrito às formas geométricas. Os próprios estudantes podem se organizar em grupos, por exemplo, de acordo com o mês de nascimento. Pensando num trabalho com um enfoque um pouco mais interdisciplinar, os estudantes podem organizar palavras de acordo com a primeira ou com a última letra, ou podem organizar em grupos de acordo com algum critério imagens de seres vivos, por exemplo, aves, mamíferos e répteis. São muitas as possibilidades de se desenvolver essa habilidade com as crianças do primeiro ano do ensino fundamental. É claro que é importante ter um planejamento para que as atividades sejam realmente desafiadoras. Outra coisa que é interessante é permitir que as próprias crianças estabeleçam os seus critérios para organizar, fazer a ordenação dos elementos, dos objetos, conforme a habilidade que eu mencionei. Outra coisa, é interessante que o professor desenvolva nas crianças a autonomia, ou seja, é melhor que elas fiquem menos dependentes das orientações do professor, que conversem mais entre si, interajam mais entre os pares. Assim elas estarão desenvolvendo capacidade de argumentação e também um debate interessante em matemática é promovido e elas vão ficando cada vez mais autônomas. Agora nós vamos a outra habilidade, dá uma olhada na tabela. O objeto de conhecimento aqui, ou seja,
O conteúdo é o seguinte: sequências recursivas, observação de regras usadas em seriações numéricas, +1, +2, -1, -2, por exemplo. E a habilidade relacionada é descrever, após o reconhecimento e explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Agora, o cenário é um pouco diferente. A situação está posta e a criança deve compreender qual foi o critério utilizado para se organizar alguns objetos, elementos numa fila. Assim que ela compreende qual que é o segredo de organização, ela deve explicitar isso. A partir de então, ela vai se tornar capaz de determinar quais são os elementos que estão faltando nessa sequência, uma vez que ela já conhece qual é o critério de formação dessa sequência. E que atividades podem ser propostas às crianças para que elas desenvolvam essa habilidade? Sequências de um determinado múltiplo de um número natural em ordem crescente ou decrescente, sequências em que objetos estão organizados de acordo com algum critério. Agora, interessante é o professor propor um trabalho em duplas em que uma criança desafia a outra. E aí o cenário seria mais ou menos o seguinte: a criança propõe o desafio e aí o colega precisa desvendar o segredo que está por trás da formação dessa sequência. Em seguida, quem propôs o desafio pode ali mexer um pouquinho na sequência, retirar alguns elementos e aí voltar e perguntar para o colega quais são os elementos que estão faltando de acordo com o critério de formação dessa sequência. O rodízio entre as duplas é interessante porque assim a gente pode permitir que uma mesma criança tenha contato com diversos tipos de problema e também essa criança pode propor para vários colegas o problema que ela trouxe para apresentar naquela aula. Isso é muito mais interessante do que uma situação em que o professor assume o controle da aula e ele apresenta um único desafio para que todo mundo resolva. A cooperação entre as crianças, mais uma vez, abre espaço para o debate nas aulas de matemática e para o desenvolvimento de diferentes formas de se pensar sobre um determinado problema. E é claro que isso alivia o trabalho do professor, porque ele pode utilizar como estratégia a própria criatividade das crianças, de forma que elas propõem os desafios umas para as outras. Bom, e aí, o que você acha disso? Como as aulas de matemática podem trabalhar a álgebra lá no primeiro ano do ensino fundamental, de acordo com as proposições da Base Nacional Comum Curricular? Deixe o seu comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal. Aqui do lado estou deixando alguns vídeos para que você possa conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais e acessar também o nosso site. Eu vou ficando por aqui, deixo com você meu abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!